Olá, no vídeo de hoje eu vou apresentar um recurso muito útil existente no software Simplify 3D. É a opção de você poder imprimir vários objetos de uma vez utilizando configurações diferentes. Isso é um processo muito bom quando nós precisamos imprimir várias peças com configurações diferentes e ao invés de imprimir uma a uma, você imprime a primeira, espera esfriar, tira da mesa, coloca a segunda, você põe todas na mesa em exposições que eu vou explicar como e pode imprimir durante a noite toda. Quando você chegar no outro dia, vai estar pronto. Um outro recurso muito bom, uma outra utilidade muito boa desse recurso é que você não precisa imprimir camada por camada. Então, se você tem dois objetos e coloca os dois para imprimir, a impressora vai imprimir a primeira camada do barco, depois a primeira camada do iodo. Não, ele faz todo o objeto primeiro e depois o outro objeto. Então, se der um pico de luz, se em algum momento você perder, a sua impressora não tiver o recurso de iniciar novamente, você só perderá um objeto que ainda não foi impresso. Então, eu vou explicar como é um processo muito simples, muito rápido. Inicialmente, nós vamos aqui no adicionar e adicionar um processo. Eu vou escolher aqui, primeiro, a qualidade rascunho. E para funcionar dessa forma, você tem que colocar em cada processo qual objeto você vai imprimir. Então, nesse caso nosso, no PLA rascunho, eu estou imprimindo aqui com o objeto que eu vou escolher aqui embaixo, nesse botão Select Models. Eu vou limpar, selecionar nenhum e vou colocar o Baby Yoda. Então, eu coloquei aqui e deu OK. A configuração você faz como você gostar, qualquer tipo de qualidade. Então, basicamente, abrindo no seção de perfis aqui, você escolhe o modelo que quer para aquela configuração e dá OK. Agora, falta o barco. A gente vai adicionar um novo processo. Esse novo processo eu vou escolher a opção alta e colocar aqui no Select Models o meu barquinho. Feito isso, eu indiquei para o software que eu tenho para o Baby Yoda uma configuração e para o barco outra configuração. Então eu mando imprimir, vou preparar para impressão. Aí ele vai abrir essa janela diferente um pouco. Então aqui ele está perguntando qual processo que eu quero imprimir, qual peça que eu quero imprimir. Então eu vou falar que eu quero imprimir as duas peças. Então eu select all, ou selecionar todos caso o seu seja em português. E aqui tem duas opções, ou a gente coloca para imprimir em modo contínuo layer por layer, que ele imprime a primeira camada do barco, vai para a primeira camada do Yoda, segunda camada do barco, segunda e assim por diante. Eu gosto nessa opção de imprimir sequencial, objeto por objeto, porque um fica pronto, depois ele passa para o outro. Duas dicas que eu vou dar, que eu já tive muito problema, já perdi muita peça até entender, é que você tem que posicionar a peça uma longe da outra, porque ele vai descer primeiro no barco ou primeiro no Yoda. Então, se você imprimir o barco primeiro, a peça vai começar a imprimir a primeira camada do Yoda. Se os dois estão muito próximos um do outro, a cabeça de impressão vai bater, o extrusor vai bater no barco e vai derrubar o barco. E a segunda dica que eu dou é que você coloque o segundo objeto para imprimir por último e do lado esquerdo da tela, porque a impressora, após ela terminar, ela volta o extrusor para a esquerda e arrasta todo mundo. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Então aqui nessa tela eu selecionei os dois, coloquei o sequencial e nessa opção ele pergunta assim qual altura você quer imprimir de um objeto para depois passar para o outro. Se eu quiser imprimir metade de um, depois passar para o barco, depois terminar, é só colocar metade da altura do Yoda. O Yoda tem 63 milímetros de altura no meu caso, então eu vou colocar 64, ou seja, ele vai imprimir o Yoda todo, depois pula para o barquinho. Vamos ver como é que ficou. Deu OK, selecionei então os dois, coloquei sequencial objeto por objeto e deu OK, colocando a altura máxima do primeiro objeto. Ele vai processar e vai me mostrar já como ficaram as fatias. Pronto. Aí aqui, se eu arrastar a barra lá no início, vocês vão ver que ele vai imprimir primeiro o Yoda todo, com a configuração que eu escolhi, e depois de terminado, ele pula para o barco e faz o barco. Por que eu escolhi ficar nessa posição, igual eu disse antes? Porque depois que a impressora termina aqui, ele pula para o barco. E automaticamente na minha impressora, eu não sei se é um padrão de todas no mercado,
na minha impressora, depois de terminado, o extrusor automaticamente volta para o eixo 00, que é esse eixo aqui. E o que acontece? Se eu inverter a ordem e nesse espaço aqui tivesse o Yoda pronto, na hora que ele acaba de imprimir o barco, a ferramenta vem direto para o 00 e derruba o meu boneco. E já estragaram algumas peças por isso. Olha para você ver que como é que a minha ferramenta ela vai para a esquerda. Olha ela aqui, ó. Ela pula para cá. Então ela derrubaria qualquer objeto que estivesse nessa região aqui. Então eu sempre faço da direita para a esquerda. Então se eu tiver mais peças, eu ponho a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui. Vocês podem fazer isso para quantas peças couberem na mesa. Vocês podem usar quantas configurações vocês quiserem. Na hora que vocês forem aqui, é só ir adicionando um processo por processo. Caso vocês queiram imprimir duas peças com o mesmo processo, é só escolher aqui nesse processo 2 ou 3 ou 4 as peças que vocês querem. Então se eu tivesse 3 peças, poderia escolher uma peça com um processo e essas outras duas com um processo único. Então colocaria 2 processos e aqui em cima 3 peças. Então é isso, é uma dica muito bacana que já salvou muita vida minha e é principalmente porque a gente não tem tempo disponível de ficar trocando peça, deixa a noite toda a máquina imprimindo, chega de manhã, está tudo pronto, com várias configurações diferentes. Então por hoje é só, né? A gente vai começar a dar muitas dicas agora do Simplify, tem muitos recursos bacanas que a gente pode imprimir para melhorar a qualidade, para aumentar a velocidade de impressão sem perder qualidade. Então fica ligado no canal que a gente vai publicar vídeo todo dia. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, curta a nossa página, compartilhe com quem você acha que vai gostar e até amanhã.